Olá, meninas e meninos, tudo bem? E aí, estão animados para a nossa segunda parte da boneca maravilhosa Emília? Lembrando, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Seja muito bem-vindo. Te convido a ir lá para a primeira aula para você conseguir fazer essa segunda parte aqui, tá bom? Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo. Bora lá então para o nosso passo a passo. Para fazer a cabeça, eu venho com a cor porcelana, faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel, faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E vamos fazer aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nós vamos fazer os aumentos básicos que já estamos acostumados. Finalizei a carreira 11 com 66 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer a carreira 12, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 25, ponto sobre ponto. 66 pontos baixos em cada carreira. Finalizei as carreiras e corrigindo. Eu havia dito para vocês que faria até a carreira 25, de carreiras retas de ponto sobre ponto. Eu fiz até a carreira 22, porque foi suficiente, tá bom? Agora eu vou puxar um pouquinho a laçadinha, vou posicionar os olhinhos aqui na parte da frente, vou deixar o arremate aqui para trás. Vou utilizar olhinhos com trava de segurança, pretinhos, tá? Numeração 11. E também aplicador de olhos opcional. Já fiz as marcações aqui, para colocar os olhinhos. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre as carreiras 18 e 19, coloquei um alfinetinho. E com intervalo de 10 pontos aqui entre eles, tá? Vou abrir um pouquinho. Antes de colocar a travinha de segurança, eu vou fazer um bordadinho aqui no olho. Já coloquei um pedaço de fio branco na agulha. Vou introduzir aqui, ó. Deixo um pedacinho de fio pro arremate. Corto o fio, faço um nozinho. Vou fazer da mesma forma aqui desse lado. Fiz um bordadinho bem singelo aqui no olho, com o fio para bordar. É esse fio aqui, ó, tá? Ele é bem fininho. Eu dobrei ele na agulha.
Vou mostrar aqui do outro lado. Só vou mostrar, não vou falar, tá? Porque eu sou ruim pra explicar bordadinho. Agora, vamos dar sequência às carreiras. Vamos começar com as carreiras de diminuições. Então, da mesma forma que nós subimos aqui até a carreira 11 com 66 pontos baixos, agora a gente vai diminuir a partir de 66. A carreira 23, nós vamos fazer 9 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai finalizar com os 60 pontos baixos. Carreira 24, 8 pontos e uma diminuição, repetindo a sequência por toda a volta, vai finalizar com 54 pontos. Carreira 25, 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 48 pontos. Carreira 26, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, 42 pontos. Carreira 27, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta, 36 pontos. Carreira 28, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, 30 pontos. Carreira 29, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 30, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Aí eu volto para vocês para explicar a sequência. E conforme a gente vai fechando a cabeça, a gente vai depositando enchimento e sempre acomodando a fibra nas laterais, deixando uma parte aqui do meio livre, tá? Porque essa parte do meio vai ser onde a gente vai encaixar o pescoço depois, para que a cabeça fique articulada, tá bom? Não se preocupem com esse emaranhado aqui de nozinhos dos olhinhos, porque isso aqui não vai aparecer, vai ficar escondido, obviamente, tá bom? Mas no vídeo, assim, a gente olhando, fica meio feinho, né? Mas o que importa é que vai ficar perfeito aqui por fora. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou preenchendo. Ó, vou colocando aqui nas laterais e deixando aqui, ó, o meiozinho livre, tá? A gente vem acomodando a fibra. Coloquem bastante fibra para que essa cabeça fique bem firme. A cabeça dos meus amigurumis sempre ficam bem preenchidas. É uma das partes que eu mais me preocupo, porque ela tem que ficar bem redondinha e bem firme, tá? Isso tudo com muita delicadeza para que os pontos não se abram, tá bom? Peça toda preenchida. E aqui no meio ficou certinho aqui para que a gente encaixe depois o pescoço. Parei aqui na carreira 30, com 2 pontos e uma diminuição. Retiro o marcador. Agora, nós vamos fazer carreiras retas. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer da carreira 31 até a carreira 43, ponto sobre ponto. 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 43 e essa parte aqui a gente não coloca enchimento, tá? Na extensão aqui do pescoço. Só a cabeça que ficou bem preenchida. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo,
faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Repetindo a sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 44 com 12 pontos. Retiro o marcador. Corto o fio. Coloco a pontinha na agulha de tapeçaria e vou fazer o fechamento. Pego em todos os pontinhos. Puxo. Arremato. Coloco o fio aqui pra dentro. E corto. E agora, com bastante cuidado, nós vamos empurrar essa parte aqui pra dentro. Cuidado para não deformar a cabeça. Essa parte é um pouquinho chatinha, então tem que ser feito com bastante cuidado. Vamos experimentar. Ó. Essa parte aqui é bem importante. Ó, coloquei um pedaço de fio na agulha, no mesmo tom aqui de pele. Mas a cor do fio não importa, porque depois a gente vai cobrir a cabeça com cabelinho, tá? Então, eu vou passar aqui a agulha aqui pela frente, porque a estrutura aqui é durinha, então não tem como a gente passar o fio aqui por entre a peça. Então, a gente passa aqui, ó, pela frente. Passar mais um pontinho. Eu vou trocar essa agulha por essa daqui, ó, que é uma agulha própria para boneca, tá? Se você não tiver uma agulha igual a essa, dá pra fazer com essa menor também. Só que vai ser um pouquinho mais trabalhoso e difícil, tá? Essa agulha eu conheço como agulha de boneca e vende em armarinhos, tá bom? Então, eu coloco uma ponta primeiro, ó, de forma que saia bem aqui, ó. Nessa posição aqui. Agora, eu vou colocar a outra ponta. Eu vou colocar mais um fio, tá? Vou passar mais um fio aqui do mesmo tamanho para que fique bem firme. Eu vou cortar mais um pedacinho. E vou fazer da mesma forma. Ó, ficamos com duas pontas agora. Eu vou puxar bem mesmo, tá?
Vou fazer um nó bem apertado. Fiz 3 nós, ó. Tá? Então, a cabeça já está articulada. Vou cortar o excesso de fios. E vou deixar essa pontinha dessa forma mesmo, porque a gente vai cobrir, né, a cabecinha com cabelo. Vou fazer umas sardas aqui no rostinho da nossa boneca. Tô utilizando o fio vermelho círculo amigurumi e eu dividi ele ao meio, tá? Eu vim puxando assim, ó, pra dividir ao meio. Se vocês tiverem fio mais fininho próprio para bordado, nesse tom, podem utilizar. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer lugar. E vou fazer uns pontinhos aleatórios, tá? Não vou falar, vocês me acompanhem, porque eu não sou muito boa para explicar bordado, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Vou vir aqui pro outro lado. Já vou aproveitar para fazer as sobrancelhas dela. Vou subir aqui, ó, acima dos olhos. Vou subir mais um pontinho. Já vou lá do outro lado. Podia ter usado aqui a agulha de boneca novamente, eu esqueci. Vou sair aqui onde introduzir. Faço um nozinho. Corto o excesso. Puxo esses fiozinhos aqui pra dentro da cabeça.
Já iniciei a base do cabelo, fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, segunda carreira, aumento em todos os pontos, 12 pontos, terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Agora, na quarta carreira, eu vou pegar nas alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo no próximo ponto. E no próximo ponto, faço um aumento. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base, em seguida fiz um aumento. Então, eu vou prosseguir fazendo dessa forma por toda a volta, trabalhando em bloco. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, só que trabalhando pontos normais. Nós vamos intercalar uma carreira em bloco, outra carreira normal, a partir aqui, ó, da quarta carreira, tá? Eu vou prosseguir até a carreira 7, que vai ficar com 5 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos, tá? Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira com 42 pontos baixos, intercalei as carreiras, né, em bloco e normal. Agora, vamos fazer as mechas. Faço um ponto baixíssimo, faço 9 correntinhas. Venho aqui, ó, na segunda correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Novamente, faço 9 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Venho no próximo ponto. Não vou puxar a laçadinha aqui pra dentro do ponto, que eu vou trocar de cor. Vou trabalhar com o fio amarelo. Esse daqui é o amarelo solar, tá? E esse vermelho é o mesmo que eu fiz o sapatinho, que é o vermelho círculo, tá? Então, puxo o fiozinho aqui pra dentro das duas laçadas, ajusto aqui o fio vermelho. Faço 9 correntinhas. Nós estamos fazendo a franjinha dela. Faço da mesma forma, um meio ponto alto para cada correntinha. Ajusto bem aqui os fios. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E, novamente, 9 correntinhas, volto fazendo meio pontos altos. Eu vou ficar com um total aqui de 8 mechas, fazendo 2 vermelhas, 2 amarelas, tá? Eu vou cortar o fio vermelho, a gente sempre corta o fio, tá? Quando troca depois. Finalizei as mechinhas da franja. Depois a gente vai arrematar esses fiozinhos aqui. Agora, vamos iniciar as mechas maiores. Venho com o fio vermelho. Ajusto aqui os pontos. Faço 18 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um meio ponto alto.
E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Eu vou fazer da mesma forma que as mechas menores. 2 mechas no vermelho, 2 mechas no amarelo, tá? Até chegar aqui ao encontro dessa primeira mecha aqui menor. Eu vou fazer nozinhos aqui atrás com os fiozinhos para mostrar para vocês, para eu já ir cortando. Ó, apertem bem, faço um nozinho com o vermelho, com o fio vermelho e o fio amarelo. Sempre vai ter parzinhos aqui pra gente fazer o nozinho. Então, é só ir seguindo que dá certo. Que aí fica bem justinho aqui os pontos, ó, tá? Que aí vai ajustando aqui os pontos também na hora que a gente faz o nozinho. Finalizei a primeira carreira de mechas. E aqui atrás ficou assim, ó, cheio de nozinhos. Não tem problema, que essa parte vai ficar escondida. Vou vir com o fio vermelho. Vou pegar aqui, ó, nessas alcinhas. Aqui da próxima carreira, que nós trabalhamos em bloco. Vou fazer 18 correntinhas direto. Esse fio aqui eu vou deixar sobrando, depois eu puxo ele aqui, ó, pra parte de trás pra fazer um nozinho com o amarelo, tá? Eu vou fazer 18 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um meio ponto alto e prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Finalizei a mecha. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E subo 18 correntinhas, volto fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. A diferença dessa carreira é que eu tô caminhando um pontinho, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou prosseguir dessa forma por toda a volta. Terminando essa mecha, eu já pego no amarelo e vou proceder da mesma forma. Vou caminhar, depois terminar a mechinha amarela, vou caminhar um pontinho com um ponto baixíssimo e prossigo na próxima mecha, tá? Para não ficar tão volumoso. Aqui na primeira carreira ficou volumoso. Se vocês quiserem fazer, pular aqui também um ponto, caminhar um ponto, podem também. Eu optei por deixar bem volumoso, tá? Finalizei a outra mecha em vermelho. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, faço um ponto sem fechar e já pego no amarelo. Então, é só ir seguindo dessa forma até o final da volta, tá? Finalizei mais uma carreira e agora já vou partir aqui, ó, pra última carreira, onde trabalhamos em bloco. Vou vir direto, vou fazer uma correntinha. Você pode cortar o fio ou iniciar aqui direto. Essa parte não importa muito, de cortar o fio ou vir direto, porque a gente vai puxar o fiozinho aqui pra trás mesmo, vai ficar escondidinho, tá? Eu venho aqui, ó. Faço ponto baixíssimo, caminho mais um ponto baixíssimo e já pego no vermelho. Ajusto o fio e vou dar continuidade até terminar a volta. Terminando a volta, já vou cortar, arrematar e puxar os fiozinhos aqui, ó, pra trás pra fazer os nozinhos, tá? E ficou assim a cabeleira da nossa Emília. Aqui atrás ficou com bastante nozinho, mas não tem problema, porque vai ficar escondido, como eu já falei. Agora eu vou posicionar, vou colocar alguns alfinetinhos e vou mostrar pra vocês como que eu vou prender.
Vou pegar uns alfinetinhos, vou posicionar aqui de forma que a franjinha fique bem centralizada aqui na frente. Estou colocando só a primeira carreira de mechas aqui para baixo, deixando as outras aqui para cima. Coloquei um pedaço de fio na agulha. Vou fazer um nozinho. Vou entrar com a agulha aqui, ó, por debaixo das mechas, saindo aqui no topo da cabeça. E vou dar pontinhos aqui em volta, tá? Por toda a volta aqui desse topo, eu vou fazer pontinhos antes de fazer a colagem aqui nas mechas, tá bom? Finalizei a costura. Arremato e escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. E agora a gente vai começar a colagem. Eu vou separar todo esse topo aqui de cabelo. Vou posicionar a franjinha primeiro. E a franjinha vocês podem colocar do jeito que quiserem, que acharem mais bonita. Vou posicionar as mechas maiores, vou colocar ela bem esticadinha. Já fiz toda a costura aqui em volta do topo da cabeça e já marquei aqui as mechas pra gente fazer a colagem aqui da franja. A franjinha vocês podem colocar na posição que desejarem. E nas mechas maiores, eu não vou colar todas, tá? Dessa primeira carreira aqui que eu separei. Eu vim fazendo aqui, coloquei as duas, um do lado da outra no amarelo, e depois vim intercalando um vermelho, um amarelo, um vermelho, um amarelo. E fui deixando, ó, algumas pra cima, tá bom? Pra ficar com mais volume aqui, ó, depois. Então, essa primeira carreira, como eu disse lá atrás, se vocês quiserem fazer com intervalo maior aqui de pontos, quiserem pular pontos pra ficar com menos volume, pode também. Eu quis o cabelo bastante volumoso, fiz dessa forma. Eu vou utilizar essa cola de silicone, silicone líquida. Venho aplicando. Volto com o alfinete. Vou fazendo dessa forma em todas as mechinhas. O cabelo já tá sequinho. Então, vamos retirar os alfinetes. Para fazer a tiarinha, eu aproveitei uma tiara que eu já tinha aqui em casa.
igual a essa. Tinha uma época que eu vendia, então eu tenho algumas aqui. Retirei as pérolas, medi na cabeça e cortei do tamanho exato, tá? Cortei com alicate, encapei com fio verde Tiffany, fio amigurumi, e depois coloquei essa ponteirinha aqui no final, ó. Essa pérolazinha aqui. Mas isso é totalmente opcional, tá? Vocês podem usar a imaginação aí pra criar, pra fazer a tiara a gosto de vocês, tá bom? Para fazer o lacinho, eu vou utilizar o fio verde Tiffany. Não repare um barulho no fundo, que é a minha máquina de roupa batendo. Vou fazer 33 correntinhas. Faço uma laçada na agulha. Pulo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta correntinha, faço um meio ponto alto. Uma correntinha, laço a agulha, pulo uma correntinha de base, no próximo faço um meio ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo dessa forma até o final das correntinhas. Chegando aqui no finalzinho e ficou dessa forma. Subo 3 correntinhas, viro o trabalho. E aqui, ó, em cima da correntinha que nós fizemos aqui de separação, faço um meio ponto alto, uma correntinha. Venho aqui no meio da correntinha, faço um meio ponto alto, uma correntinha. Venho aqui no meio da correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo até o final. Chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha e já vou direto aqui, ó, pro último ponto e faço um meio ponto alto em cima dele. Desse jeito. Novamente, subo 3 correntinhas, viro o trabalho. E faço aqui um meio ponto alto em cima da correntinha. Uma correntinha de separação. Venho em cima da correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo dessa forma até o final. Chegando aqui, subo 3 correntinhas, viro o trabalho e continuo fazendo da mesma forma. Eu vou fazer no total 5 carreiras, tá? Então, eu já fiz 2, iniciei a terceira. Vou fazer mais 2, depois dessa, totalizando 5 carreiras, tá bom? Finalizei as 5 carreiras, eu vou cortar o fio de um tamanho bem grandinho. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Vou virar dessa forma. Venho dando pontinhos aqui para unir os dois lados. E agora, eu vou medir bem no meio da peça. E venho passando a agulha aqui pelo meio, ó, pra fazer meio que um franzido. Volto pro outro lado novamente, pra fazer um franzido aqui do outro lado. E agora, faço algumas voltas. Eu já vou aproveitar e já vou enrolar aqui na tiara. Então, eu venho fazendo voltas.
Vou arrematar e vou esconder esse fio aqui, ó, por debaixo. Eu vou deixar dessa forma mesmo, maleável, porque eu posso usar tanto o lacinho dessa forma, como ele pra frente. Eu posso caminhar com ele mais pro lado ou pro meio, tá? Ou, se preferirem, podem colar, ok? Pra fazer o vestido, nós vamos trabalhar com essas duas cores, que é o fio vermelho, círculo, e o amarelo solar. Então, vou começar com o amarelo, vou fazer 12 correntinhas. Doze correntinhas, pego o fio vermelho, vou ajustar aqui o fio amarelo. Eu vou fazer 13 correntinhas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. Então, aqui nós já temos 2 pontos, porque essa correntinha aqui, ao virar, já forma um ponto. Então, aqui nós já temos 2. Eu vou fazer um meio ponto alto para cada correntinha. Aqui no último ponto, eu não fecho, tá? Já pego o amarelo. Essas pontinhas de fio, depois a gente arremata. Deixa eu só ajeitar aqui os fios. Trabalho um ponto para cada correntinha, um meio ponto alto. Fiquei com um total de 24 pontos, 12 no vermelho e 12 no amarelo. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho, aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto, um meio ponto alto, fazendo um aumento. Faço 3 meio pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento, 3 meio pontos altos. Um aumento. 3 meio pontos altos. Aqui no último, eu não fecho. Já pego o fio vermelho. Esse fio amarelo eu trago aqui, ó, pra frente, porque aqui vai ser a parte avessa, tá? Então, aqui vai ser a parte onde a gente vai arrematar depois. E continuo fazendo, ó. Finalizei aqui com 3 pontos, aqui eu faço um aumento. E prossigo nessa sequência, 3 pontos e um aumento, até o final da carreira. Finalizei a segunda carreira com 30 pontos. Subo 2 correntes, viro o trabalho. No mesmo espaço, faço mais um meio ponto alto, fazendo um aumento. Vou fazer 4 pontos e um aumento, repetindo a sequência até o final da carreira. Aqui na troca de cor, nós vamos fazer o mesmo processo da carreira anterior. Sempre vamos fazer dessa forma até o final do vestido aqui na troca de cor, tá? No último ponto, a gente troca pela outra cor. Finalizei a carreira 3 com 36 pontos. Subo 2 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Já fiz 2 pontos. 3. 4 meio pontos altos. Vou fazer 8 correntinhas.
Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No ponto 9, faço um meio ponto alto. Aqui vai ser a abertura da manguinha do vestido. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Esse daqui eu não vou fechar. Pego o vermelho. Vou ajustar aqui o fio amarelo. E trago aqui, ó, pra trás, tá? Não esquece de deixar esse fio aqui, não esquece de trazer esse fio aqui pra trás. E continuo fazendo, ó. Já fiz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faço 8 correntinhas. Pulo 8 pontos. E completo aqui com 4 meio pontos altos seguidos. 3, 4. Subo 2 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um meio ponto alto e trabalho um meio ponto alto para cada ponto de base. Inclusive aqui nas correntinhas. Eu vou trabalhar um ponto para cada correntinha. 8 pontos. Trabalhei em cima das correntinhas, agora trabalho ponto sobre ponto. Eu vou fazer dessa forma por toda a carreira. Finalizei a carreira 5 com 36 pontos baixos também. A carreira 4 foi a que fizemos as correntinhas para abertura. E aqui a carreira 5 nós trabalhamos ponto sobre ponto, inclusive em cima das correntinhas. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho. Aqui no mesmo espaço faço mais um meio ponto alto, fazendo um aumento. Faço 1, 2, 3, 4, 5 meio pontos altos. No próximo ponto, faço um aumento. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um aumento, 5 pontos baixos. Chegando aqui na troca de cor, a gente vai repetir da mesma forma que fizemos aqui nas carreiras anteriores, ok? Finalizei a carreira 6 com 42 pontos. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho. E agora nós vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Não vamos ter mais carreiras de aumentos. Eu vou fazer mais 2 carreiras. Eu vou fazer a carreira 7 e 8 de ponto sobre ponto. E depois eu volto com vocês. Não esquecendo aqui da troca de cor para que fique bem certinha. Sempre finalizei a carreira 8. Vou cortar o fio. Depois eu escondo essas pontinhas, tá? Vou cortar o fio amarelo também. Depois eu escondo esses fios aqui por entre os pontos para ficar com acabamento bonitinho. Agora nós vamos inverter aqui o lado das cores. Eu vou virar a peça. Vou deixar um pedaço de fio assim, ó, pro arremate. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto. Já puxo 2 correntinhas. Venho no próximo ponto, um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na troca, vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar o fio vermelho, que agora tá cortado. Puxo para dentro do último ponto aqui e prossigo fazendo. Agora o vermelho vai ficar desse lado e o amarelo desse. E nós vamos fazer da carreira 9, que é essa carreira que estamos começando agora,
até a carreira 16, ponto sobre ponto, tá? É bem simples. Finalizei a carreira 16 e agora eu vou fazer um detalhe aqui, ó, na lateral e aqui na gola, depois venho para outra lateral. Vou trabalhar somente com pontos baixos aqui nessa lateral. Eu vou fazendo assim bem aleatório, em cada buraquinho aqui eu vou fazendo um ponto baixo, tá? Olha, vou pegando, não deixando muito espaço, então a gente vem trabalhando um ponto baixo para cada buraquinho assim, ó. Vou cortar esse fio amarelo aqui, ó, da carreira, que eu esqueci, para não atrapalhar. Deixa eu desembolar um pouquinho o meu fio aqui. A gente trabalhando com 2 fios faz um pouquinho de bagunça. Ó, trabalhei aqui na lateral, agora venho na gola. Eu vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui do início das correntinhas. Eu vou esconder ele aqui. Já chegando aqui na outra lateral. E aqui eu vou fazer uma alcinha para fazer o abotoamento, que aqui eu vou colocar botõezinhos aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5. 4 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, fiz 1, 2, 3, 4, 5. 4 correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. E ficou assim. Corto o fio, arremato e escondo aqui por entre os pontos. Agora, eu vou trabalhar nas manguinhas. Aqui na parte vermelha, eu vou fazer a manguinha amarela e aqui vermelha. Então, eu venho com o fio amarelo primeiro. Vou vir aqui na parte de trás. Introduzo a agulha. Faço 2 correntinhas e venho trabalhando um meio ponto alto para cada ponto. Aproveito para já ir prendendo esse fio aqui para ir arrematando. Finalizei aqui a carreira, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira da manga, corto o fio, puxo, venho aqui, ó, no segundo ponto, puxo o fio para trás, último ponto que nós fizemos, trago esse fio aqui para dentro, ajusto e arremato aqui por detrás. Vou fazer da mesma forma aqui no outro bracinho com o fio vermelho. Ficou assim as manguinhas já prontas. Olha que fofinho que já tá ficando esse vestidinho.
Vou fazer um acabamento agora com fio branco, somente aqui nessa parte de baixo do vestido. Passo uma laçada na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho. Faço um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma até o finalzinho do vestido. Finalizei, vou cortar o fio, arrematar e esconder as pontinhas por entre os pontos. E agora eu vou pregar botõezinhos. Aqui na parte de trás, eu vou colocar esses botõezinhos, que são simples, botões transparentes, tá? Aqui eu vou utilizar 3 aqui atrás. E aqui na frente, eu tinha guardado esses coraçõezinhos aqui, ó, botõezinhos em madeira, e vou utilizá-los. Não são os botõezinhos originais, né, da Emília, mas eu tô improvisando. Vocês podem brincar aí com a imaginação e usar a criatividade, tá bom? Vou costurar os meus botõezinhos e já volto com vocês. Hora de passar uma corzinha aqui no rostinho da nossa Emília. Tô utilizando um blush na cor rosé e um aplicador. Você pode aplicar com o pincel que você tem em casa. A tiara ficou bem legal, porque pode utilizar ela em pezinha, dessa forma, ou deitadinha. E a nossa Emília ficou pronta. Gente, eu tô muito apaixonada por essa boneca, porque ela é muito especial pra mim. Ela me traz muitas lembranças maravilhosas da minha infância. E eu sempre quis trazer ela pro ateliê. Então, tá aqui a minha versão da Emília. Ela ficou com 28 centímetros de altura, um tamanho ótimo, ficou bem grandinha. Espero que vocês gostem e façam. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Aguardo vocês nos próximos tutoriais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!